Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, nossas Bíblias. Ou você pode abrir no seu smartphone. Vamos abrir em João. Capítulo 14. Vamos ler o capítulo 14 de João. Diz assim: Não deixe que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas do meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou no meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não Iscariotes, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembre-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Lembre-se do que eu lhes disse: vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior do que eu. Eu lhes disse essas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem vocês creiam. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se e vamos embora. Senhor, ajuda-nos com a Tua palavra, que ela seja revelada aos nossos corações pelo Teu Espírito, Pai. Não seja apenas letra, mas seja vida em nós. E edifique a cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Na verdade, meus irmãos, toda a nossa jornada aqui nessa terra, tudo que envolve a nossa vida, se trata de um longo caminho de volta para a casa do Pai. Amém? Na verdade, tudo que nós fazemos, tudo que envolve as nossas vidas, não é? Desde que nós nascemos,
se trata de fazer o caminho de volta para a casa do Pai. Então, a nossa jornada, né, antes de conhecermos a Deus de maneira mais profunda, né, estávamos perdidos, não sabíamos quem poderia nos levar de volta para a casa do Pai. Não sabíamos nem que havia, muitas vezes, um caminho para voltar para o Pai. E talvez nem sabíamos que havia um Pai. Talvez antes de você conhecer Jesus, ter um encontro pessoal com Ele, você nem sabia que existia um Pai. Talvez você cria numa força cósmica, invisível. Talvez você pudesse crer num ser maior, como muitos dizem, né? Num ser que deu origem a tudo. Mas eu confesso que eu tinha, a minha visão de Deus era muito mais uma força mística que influenciava as coisas, não é? Eu acho que eu sempre criei que havia algo a mais, algo maior. Eu nunca acreditei que a vida fosse só isso, não é? Nascer, viver, amadurecer, envelhecer e morrer. Eu sempre no meu íntimo sabia que tinha algo mais, desde cedo. Mas em alguns momentos da minha vida, eu me perdi nesse processo, não é? Eu não sabia exatamente quem podia me levar de volta para o Pai. E fui buscar em muitas coisas, não é? Fui procurar em muitas coisas, fui ler muitas coisas. Eu sempre, antes de mergulhar em alguma coisa, né, eu só mergulho fundo naquilo que realmente eu dou valor. Sempre foi assim. Eu sempre pesquisei muito, eu lia muito, eu estudava muito para tomar decisões. Porque a gente tem que, nessa vida, a gente tem tantas opções, tem tantas coisas boas à nossa disposição, mas a gente tem que aprender a focar naquilo que de fato é extraordinário, naquilo que de fato é essencial, naquilo que de fato tem valor. Você sabe que o bom é inimigo do excepcional, do extraordinário, do excelente. E às vezes a gente aceita tantas propostas boas e vai abraçando o mundo, querendo fazer tudo. A gente não sabe às vezes falar não para as pessoas, não sabe falar não para as propostas. Eu tinha muita dificuldade em falar não. Eu achava que proposta chegava, eu aceitava. Porque eu achava que se eu falasse não, eu ia magoar, eu ia ofender, eu ia entristecer os outros. Até que eu fui aprendendo que eu tinha que avaliar e escolher aquilo que de fato era importante. Aquilo que de fato era fundamental. Então, a gente tem muitas propostas boas nessa vida, mas a gente precisa discernir aquilo que de fato é essencial. E eu sempre fui assim, de avaliar muito, de ponderar muito, de estudar muito para tomar as decisões. E graças a Deus, nesse processo de busca, de voltar, né, de entender quem era o Pai, como que eu me voltava para o Pai, quem era Deus, né? Se havia um Deus verdadeiro, Ele se revelava de que maneira? Como que eu ia conhecer esse Deus? Eu fui conhecer muitas coisas, muitas filosofias, muitas religiões, muitas doutrinas, mas eu nunca mergulhei fundo em nenhuma delas. Até que eu tive novamente, né, tive um encontro com Jesus. Eu tinha conhecido Jesus de uma maneira teórica, quando era criança, né, através de, como é que fala, religião, né, tinha disciplina de religião na época, na escola, né. Depois fiz primeira comunhão, aquela coisa toda, o catequese, né. Então tinha uma noção de Jesus, tinha uma noção das coisas de Deus, mas muito mais como uma história do que como algo real para a minha vida. Era uma história bonita, era uma história de alguém bom, né, que veio, me amou, né, mas eu não entendia muito bem esse amor, não entendia muito bem para que a cruz servia, né, por que ele teve que morrer na cruz, por que ele teve que sofrer. Mas enfim,
quando eu fui ficando mais velho, fui passando para a adolescência e tal, juventude, eu me afastei de Jesus. Mas muito mais por causa da religião. Porque a religião, ela não nos aproxima de Deus. A religião não nos aproxima de Deus. A religião, na verdade, cria barreiras para nós alcançarmos, para nós nos relacionarmos com Deus. E, na verdade, o que Jesus quer e o que o Pai quer, e você vai vendo isso desde Gênesis até Apocalipse, toda a Bíblia está permeada disso, não quer que a gente aprenda uma doutrina. Não quer que a gente seja salvo por uma doutrina. O que Deus quer, o que o Pai quer, o que o Filho quer, o que o Espírito Santo quer, com todas as forças deles, é que você e eu tenhamos um relacionamento profundo e verdadeiro com Ele. Com o Pai, com eles, né? Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Na verdade, toda a busca de Deus é para nos atrair, para nos trazer para Ele, para efetivamente desenvolver um relacionamento profundo com você, comigo, né? E com Ele. Então esse é o desafio de Deus. Não se trata da gente descobrir uma religião nova, não se trata da gente descobrir doutrinas e estudar doutrinas, porque, meus irmãos, eu conheço pessoas que conhecem muito a doutrina cristã, mas não conhecem o Deus que está por trás de tudo isso. Conhece a palavra, conhece as doutrinas, tem um credo excelente, sem nenhuma heresia. Tem muitas igrejas com o credo perfeito. Você vai lá, eu creio nisso, cremos nisso. Está perfeito, doutrinariamente. Mas você vai procurar vida, você vai procurar relacionamento, você vai procurar essência, você vai procurar excelência, você vai procurar aquilo que de fato importa e você não encontra. Você encontra aparência, você encontra pessoas vestindo uma religião, mas você não vê vida, você não vê verdade. Agora você pode perguntar, mas pastor, como é que eu posso discernir alguém que está realmente tendo um relacionamento verdadeiro com Jesus, de alguém que não está tendo um relacionamento verdadeiro com Jesus? O próprio Jesus responde aqui. Em vários momentos nesse texto que nós lemos, ele fala de obedecer o Pai, de fazer a vontade do Pai, de fazer aquilo que o Pai requeria dele. Ele fala aqui no final desse texto que o príncipe, o governante desse mundo estava próximo, que ele não tinha poder nenhum sobre ele, mas eu farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Então, se você olhar para alguém e quer ver se aquela pessoa, de fato, anda com Deus, tem um relacionamento de amizade com Deus, verdadeiro, autêntico, você tem que olhar para ele e ver se ele tem o Espírito de Cristo, de obedecer o Pai, de fazer aquilo que o Pai requer. Amém? Quando você olha para alguém e você vê que aquela pessoa tem um espírito quebrantado, um espírito misericordioso, um espírito cheio de graça, um coração pronto para abençoar, um coração que antes vem misericórdia do que julgamento, você começa a pensar, opa, essa pessoa tem alguma coisa diferente nela. Eu consigo perceber Jesus nela. Porque a obediência que Jesus teve ao Pai, essa pessoa também procura ter. Sabe, irmãos, a garantia de que você e eu temos desenvolvido um relacionamento com Deus é a capacidade que você e eu temos de obedecer a Deus. É o quanto você e eu
estamos dispostos a dizer sim para Deus, a obedecê-lo. A verdade é essa. Não tem outra forma de medir a tua espiritualidade. Não tem. Você pode ter muitos dons, você pode cantar bem, tocar bem, ensinar bem, fazer, tudo com muita qualidade, isso é muito bom. Mas o que te caracteriza como alguém que tem um relacionamento com Deus é a tua capacidade de obedecê-lo. É a tua capacidade de dizer sim para Ele. É a tua capacidade de dizer sim, Senhor, eu vou te obedecer, mesmo quando eu não estou disposto. Mesmo quando isso é difícil para mim. Mesmo quando isso vai me levar a me negar a mim mesmo. Porque Jesus falou isso o tempo todo. Quem ganhar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder sua vida, vai ganhar. Então, a vida de Jesus, ela foi um exemplo para nós. Você imagina, a doutrina de Cristo, ela está espalhada pelos evangelhos, está espalhada pelas cartas, não está de maneira sistematizada, não é? Você imagina, se Deus estivesse tão preocupado em nos salvar através de uma doutrina, eu acho que Ele seria muito mais sistemático nas falas de Jesus do que está registrado nos evangelhos. Sistemático. Tem assuntos tão difíceis para nós que estão assim, passam assim meio uma pincelada sobre, por exemplo, casamento, separação, novo casamento. Tem assuntos extremamente difíceis e que passam como uma pincelada. E você fala, mas Jesus, só isso? Não dava para o senhor ser mais específico? Para a gente não ter tanta confusão? Questão de bebida alcoólica, por exemplo, né? Está ali, de passagem. E às vezes as pessoas criam doutrinas em cima de coisas que não têm um fundamento doutrinário tão específico assim. Por quê, meus irmãos? Porque o relacionamento para Deus vale muito mais do que regras, do que manuais de conduta. Amém? Porque se fosse assim, cada um que começa a frequentar a igreja, nós entregaríamos um caderninho do que pode e do que não pode ser feito. Está aqui, ó. Você quer ir para o céu? Está aqui. Faz isso e não faz aquilo. Teu céu está garantido. Mas nós não podemos garantir para ninguém. Amém? Nenhuma igreja pode carimbar o passaporte de alguém para chegar no céu. Ah, olha aqui, você chega no céu lá e fala, tem aqui, ó, carteirinha da Comunidade Cristã de Adamantina. Chega para o anjo lá, que estiver na porta. Nem carteirinha nós temos, né? Não, mas o pastor garantiu que com essa carteirinha eu entrava aqui. Você está entendendo? Como é muito mais profundo do que essas coisas. As coisas exteriores. O que Deus está preocupado é com o nosso coração. É com quem nós somos de verdade. Como é o nosso relacionamento com Ele de verdade. Que nível de amizade você tem desenvolvido com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, através desses anos todos que você tem caminhado com Ele. Se você é recém-convertido, aprenda agora já a desenvolver um relacionamento vivo, um relacionamento livre com Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Você conhece Jesus, Ele te torna livre. Tudo
que nós fazemos. Se trata de voltar para a casa do Pai. Tudo tem esse objetivo. E tudo envolve a tua disposição em obedecer. E quanto mais maduro você vai ficando, não pensa que as lutas diminuem, porque você vai ficando um cristão mais velho. Não pensa. As lutas continuam acontecendo. Entenda uma coisa, você não fica melhor no sentido, não, eu sou melhor, não vou mais ter esse tipo de tentação, não vou mais ter esse tipo de luta. Não, você vai continuar tendo tentações, lutas, as tuas fraquezas vão continuar sendo provadas, porque você tem as suas características, eu tenho as minhas, cada um de nós tem características de temperamento, que você vai perceber com o tempo que eles não te abandonam com facilidade. Quem já percebeu isso? O que acontece é que você vai tendo mais maturidade para dizer sim para Deus e não para você mesmo. Sim para o Senhor e não para a tua vontade. Porque a luta maior que a gente tem que travar, meus irmãos, é entre o nosso Deus interior, nosso Deus D minúsculo, nosso Deusinho, e o nosso Deus e Pai que se manifestou através de Jesus Cristo. A grande luta é essa. A gente pensa que o nosso grande inimigo é o diabo. O nosso maior problema é esse Deusinho que habita dentro de mim e de você, que quer governar a tua vida, que quer que você faça aquilo que te dá prazer, que quer que você faça o que te é mais conveniente, que quer que você e eu façamos aquilo que a gente acha que é melhor para a gente. Então a grande batalha é entre esse Deusinho e o nosso Deus verdadeiro. Os mandamentos, os 10 mandamentos, foram bem sistematizados. E um deles fala o quê? Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, não é? Com toda a nossa, né? Com tudo que temos. Por que Deus está falando isso? Porque Ele sabia que nós tínhamos um competidor muito forte dentro de nós mesmos. Todos esses deuses exteriores que as pessoas têm são reflexos do que elas são por dentro. Elas procuram deuses que representem o que elas têm por dentro. É só uma representação daquilo que elas são lá dentro. E ele só tem mais ou menos força conforme o empenho que essa pessoa tem em devotar força para esses deuses. Amém? Agora, com Deus é diferente a relação. Com Deus o negócio é diferente. Ele quer que você e eu vivamos para Ele um relacionamento de amizade, um relacionamento que te faz livre, um relacionamento que você tem escolhas, você não é um robô na mão de Deus, Ele sempre te dá opção para escolher, para dizer sim ou não, mas todo sim ou não que eu digo para Deus tem consequências, como toda decisão. Por isso que eu preciso afinar meus ouvidos para ouvir a Deus, para poder falar, sim Deus, eu quero te obedecer, esse é o melhor para mim, eu quero te obedecer, eu quero fazer aquilo que é melhor. Amém? Jesus falou várias vezes aqui, né? Versículo 15, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. Está falando do quê? Obediência. Guardar é obedecer. Não é guardar, né, debaixo de uma caixinha, né? Essa tradução às vezes não dá o sentido exato. Guardar fala de obedecer a Deus. Obedecer. Mas entenda bem, não é obedecer uma doutrina.
É obedecer uma pessoa. É diferente. Um outro lugar aqui. No versículo 10, Jesus fala assim: você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas do meu Pai que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Então, aquilo que Jesus dizia, aquilo que Jesus fazia, ele não fazia dele mesmo, ele fazia em obediência ao Pai. O relacionamento de Jesus era tão maduro, né, que o capacitou a se entregar para morrer na cruz. Que nível de obediência ele chegou? Que nível de obediência Jesus alcançou? De poder falar, né, que iria, né, para a cruz. Ele teve a luta dele no jardim do Getsemane, né? Teve a luta dele. Ele conversou com Deus. Tem um outro jeito? Pai, se for possível, né, não me deixa tomar esse cálice. É um cálice muito doloroso. Tem um outro jeito da tua obra ser concluída sem eu precisar morrer na cruz? Se tiver, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha, mas a tua vontade. Então, meus irmãos, a maturidade cristã, ela vem de acordo com a nossa capacidade de falar sim para Deus. Isso é amadurecer. Amadurecer é isso. Não é apenas fazer a obra de Deus. Fazer, eu já vi muita gente fazendo muita coisa para Deus. E fazendo coisas que pareciam que era para Deus também e não eram. E depois de um tempo essa pessoa se desviou de maneira patética, de maneira escandalosa, de maneira triste para o reino de Deus. Você já não viu vários casos assim? Pessoas tão usadas por Deus, aparentemente. Por que essas coisas acontecem? Quando uma pessoa tão conhecida, não é? Aí no meio gospel ou no meio evangélico, de repente tem uma queda tão horrorosa. Sabe por quê? Porque essa pessoa, na verdade, ela tinha um relacionamento com as coisas de Deus. Tinha um relacionamento com a religião. Mas não tinha um relacionamento com o próprio Deus. Porque quando ela precisou falar sim, talvez alguma coisa dentro dela não quis obedecer. E aquilo levou essa pessoa a se afastar de tudo aquilo que aparentava ser uma vida de fé. Então não se impressionem com a aparência, não se impressionem com os dons, não se impressionem com os talentos, porque essas coisas são presentes de Deus para nós usarmos durante o nosso tempo de comunhão com Ele, para abençoarmos as pessoas, não para usarmos isso para o nosso próprio proveito. O grande problema é que também as pessoas pegam esses dons que recebem gratuitamente de Deus e usam para proveito próprio. A pessoa começa a ser uma estrela gospel, um pregador de sucesso. E daqui a pouco ela está ganhando para isso, e recebendo, e cobrando para isso. Começa a vender coisas. E não estou dizendo que não possa vender um livro, vender um CD, nada disso. Mas eu estou dizendo que a gente precisa tomar cuidado, porque a motivação do nosso coração está sendo provada. E muitas vezes a pessoa começa bem, começa humilde, e com o passar do tempo ela vai crescendo e ganhando popularidade, e a gente sabe bem aonde isso vai parar. Quantas pessoas eu já vi, quantos, eu não vou citar nomes, mas você pode lembrar de vários nomes, que começaram bem e terminaram mal. Porque não tinham relacionamento com Deus, não estavam dispostos a ouvir não de Deus. Eu lembro o Asaf, né, contando o testemunho dele
quando ele estava numa fase com muitos compromissos, e viajando muito, e quase não parava lá em Porto Alegre, né? E ele sempre teve o hábito de submeter a agenda dele para os pastores dele, da igreja onde ele participava. E até que um dos pastores que cuidava da vida dele falou para ele: olha, Asaf, eu creio que você tem que parar um tempo, ficar mais em casa esse ano, ficar mais na igreja local e cancelar alguns compromissos. E ele já era um músico maduro, né? Um homem maduro. E ele, num primeiro momento, né, ele falou: nossa, mas vou cancelar esses compromissos. Eu também dependo disso, porque ele, né, viaja, recebe ofertas e tal. Ele nunca cobrou para vir aqui, tá? Ele sempre veio sem saber o que nós íamos dar para ele. Nós sempre ofertamos para qualquer pessoa que vem ministrar aqui, mas ele nunca pediu nenhuma quantia. Porque qualquer um que peça uma quantia prévia já não viria, porque eu não traria. Cobrou, não vem. Esse é o meu critério, né? Porque não é a palavra, não fala isso? De graça recebestes, de graça dai. Você vem, vai ser abençoado com uma oferta, né? E ele nunca, ele nos conhece, e ele tem um coração correto, então ele sempre veio porque é amigo, né? Irmão nosso. E em qualquer lugar é assim, né? Ele não cobra em nenhum lugar, não cobra cachê. E ele, mas é claro que quando você vai em muitos lugares, você acaba vivendo, né? Dependendo, você vende CDs, você vende livro, você vende coisas que você produziu, e não há nenhum mal nisso, desde que o seu coração não esteja nisso. Mas aí os pastores falaram para ele: ó, convém que você fique. E não foi fácil para ele. Já tinha um ministério maduro, um homem, né, com a sua gravadora, sua produtora, todo lá, a Life, né? Quer dizer, ele podia bem falar: ó, eu amo muito vocês, tudo, mas cá entre nós, né? Eu não preciso de vocês. Amém? Podia falar isso. Ele é muito mais conhecido do que os pastores dele. Mas ele obedeceu. Entregou sua agenda, ficou lá aquele período e só voltou a viajar quando os seus pastores liberaram ele novamente. Sabe, irmãos, isso é um coração disposto a obedecer, que conhece Jesus, que não está se relacionando com a fama do ministério, que não está se relacionando com os benefícios da obra de Deus, que não está se relacionando com o dinheiro que a obra de Deus pode dar. Meus irmãos, nós temos pessoas hoje que se relacionam com os benefícios da fé, pastores que se relacionam com os benefícios da fé. Infelizmente, mas é a realidade. Nós nos relacionamos com o Deus vivo, que é o nosso Pai. Jesus nos leva de volta para o Pai. Abriu um novo e vivo caminho, pelo qual nós temos livre acesso até o Pai. Isso para nós devia bastar. Isso para nós devia ser o maior privilégio. Isso para nós devia ser o maior benefício que a fé pode nos proporcionar. Ter o privilégio de entrar na presença do Pai, entrar na casa do Pai como sua casa. Jesus falou que estava indo preparar lugar para nós, casa para nós, moradia para nós na casa do Pai. Deus não só te trata como filho, como te leva para morar junto com Ele. Quer intimidade maior do que essa? Aguentar eu e você morando na casa dele? Hã? Quem aqui sabe que não é fácil, né? Morar junto, né? Deus não só te chama de filho, como Ele te põe para morar junto com Ele na mesma casa, no mesmo ambiente. Que intimidade é essa? Que você pode desfrutar, que eu posso desfrutar? Sabe, irmãos, então quem não consegue ter essa consciência,
Me desculpa, mas está se relacionando de maneira errada com Deus. Quem não consegue entender que tudo se trata de voltar para a casa do Pai, de voltar para Deus, e esse caminho requer sim obediência. Não a uma religião, não a uma doutrina, mas obediência a uma pessoa. Obediência a uma pessoa que fala, que é dinâmica, que está vivo, que está ativo, que se interessa pela tua vida, que se interessa pelas tuas coisas. Um Deus imenso, né? Infinito, sei lá que tamanho Deus tem, mas que se preocupa com as nossas pequenas coisas do dia a dia. Se preocupa em nos dar presentes, se preocupa em falar uma língua que a gente entenda. Então você é um privilegiado, porque você tem esse privilégio de conhecer Jesus e ter acesso ao Pai. Amém? Eu queria encerrar lendo a parábola do filho pródigo, que é um texto que eu gosto demais. E resume a nossa vida, a nossa história. Se tudo mais tivesse se perdido em relação ao Evangelho e tivesse sobrado a parábola do filho pródigo, nós entenderíamos todo o processo de salvação e de retorno para a casa do Pai. Se só tivesse esse texto para nós, seria o suficiente para nós sermos salvos e voltarmos para a casa do Pai. Jesus continuou, Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho, por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloque-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, mate um novilho gordo, faremos um grande banquete e celebraremos. Pois esse meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho? O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Aqui a gente vê claramente, né, a nossa história. Um pai desesperado pelo seu filho, pronto para receber o seu filho, mesmo que esse filho estivesse ainda rebelde, desobediente. Mas quando ele caiu em si, e eu vou voltar para a casa do pai, prontamente o pai estava pronto para recebê-lo. A casa do pai estava pronta, né? Tudo estava ali, esperando a volta dele.
Ele foi restituído na sua dignidade, na sua autoridade, na sua filiação. Todos os aspectos de filho estavam ali. Sabe, irmãos, um dos grandes problemas do nosso tempo é a ausência de paternidade. A falta de paternidade, a ausência de pais. Né? Falo pai e mãe, né? A ausência de paternidade nas famílias, na sociedade, pessoas que sejam referência, que sejam exemplo, que tenham, né, exemplo para dar. Esse é um grande problema. Isso causa danos muito severos na sociedade. Confusão, falta de princípios, falta de ordem, falta de identidade. Identidade, os filhos não sabem mais quem são. Imagina, né? As pessoas hoje não sabem nem mais se são homens ou mulheres, né? Nascem com o sexo biológico e não sabem se são homens ou mulheres. A que ponto chegou a crise de identidade? Satanás conseguiu levar esse nível de crise no coração do homem. Uma coisa inimaginável, porque é um fato biológico. É um fato biológico. O sexo masculino e feminino é um fato biológico. E o inimigo conseguiu levar isso, esse tipo de crise de identidade. Por quê? Porque falta referência paterna. Por quê? Porque também há muita paternidade abusiva. Eu não estou dizendo que todo pai é bom. Tem muito pai abusivo, tem muito pai que é ruim, tem muito pai que é péssima referência. Então não basta ter pai, tem que ter pai bom. Pai que seja referência de decência, de justiça, de honradez, de honestidade. Né? Porque senão vai ser uma péssima referência. Não só um pai ausente é um problema, mas um pai presente abusivo também é problema. Então o problema é, e aí as pessoas vêm para Deus e elas têm essa visão de Deus distorcida, ou de um Deus distante, porque não tiveram um relacionamento com o pai, ou de um Deus abusivo, ou de um Deus rancoroso, de um Deus que não tem palavra. Depende muito da experiência que ela teve com os seus pais naturais, principalmente a figura paterna. Então ela vai ter que aprender agora que Deus não é como aquela referência ruim que ela teve de paternidade natural. Se a referência foi ruim, se a referência foi boa, glória a Deus. Mas se for uma referência ruim, ela vai ter que reaprender a se relacionar com Deus como um pai saudável, um pai justo, um pai fiel, que tem palavra, que não volta atrás na sua palavra, um pai presente, um pai que escuta, um pai que responde. Amém, irmãos? Esse relacionamento com Deus vai nos ensinando a nos relacionar com o nosso Pai. Um Pai que de fato é Pai. Amém? É um processo duro, difícil, trabalhoso. É para Deus esse processo, né? É uma tarefa que só Deus pode cumprir. Por isso que a nossa sociedade é uma sociedade hoje doente. É uma sociedade doente. Nós vivemos um tempo de uma sociedade abalada psicologicamente. Agora, nós temos uma referência que não muda. O nosso Deus é Pai. Ele não muda. Ele nos ama. E você e eu, à medida que caminhamos com Ele, nós vamos aprendendo a obedecê-lo. Amém? Eu quero que você medite nisso, né? Medite na paternidade de Deus. Ele é o teu Pai,
verdadeiro. Não importa a experiência que você teve de paternidade. Não importa se você foi criado por avós. Não importa, às vezes você não conheceu o seu pai. Eu não sei a tua experiência, né, em profundidade. Mas hoje você tem um pai que te ama. Um pai com quem você pode falar. Um pai que tem uma casa para você, junto dele. Amém? Jesus foi preparar lugar para nós. Nós vamos morar junto, né? Morar perto, morar dentro, morar incluídos na casa do Pai. Que privilégio, meus irmãos. Você vai morar com Ele. Você vai estar junto dEle. Né? E desde já você já pode desfrutar disso. Sabe, irmãos, eu tenho uma paz tão grande na minha vida. Assim, claro, passo lutas, tantas tribulações e tal, mas tem uma paz lá dentro que é permanente. Permanente. Eu posso estar passando a maior crise, a maior luta, sofrendo injustiça, sendo atacado, mas há uma paz que desde que eu me converti, que eu tive a minha experiência com Jesus lá em 1982, dia 2 de julho de 1982. Desde aquele dia, essa paz permanece comigo. E quanto mais velho eu vou ficando, mais essa paz é viva. É como se Deus vai preparando a gente, né? Para quando chegar a hora da gente partir, né? Para a eternidade, né? Pelo contrário, ao invés de a gente se sentir mais inseguro, a gente vai se sentindo mais tranquilo, mais em paz. Por quê? Porque a certeza de que Ele nos ama. De que a Bíblia não é um conto de fadas. A Bíblia é verdade. São histórias que revelam o Pai para nós termos confiança nele. Amém? Vamos orar? Chamar os líderes que vão ministrar hoje, né, para a ceia. Vamos orar. Coloca o teu coração agora diante do teu Pai. Oh, Senhor, Pai, nós te amamos. Como é bom podermos te chamar de Pai e temos o privilégio de te obedecer. Oh, Jesus, obrigado por esse vivo e novo caminho que o Senhor abriu até a presença do nosso Pai. O Senhor não ficou apenas como um filho único, mas o Senhor quis abrir a casa do Pai para muitos e muitos e muitos filhos e filhas. E agora nós temos acesso com ousadia até a presença do Pai. Podemos falar, podemos chorar, podemos ser ouvidos nas nossas necessidades, nas nossas tristezas, nas nossas alegrias. O Senhor não nos trata com base numa doutrina. Nós não somos números para o Senhor. Nós temos um nome que o Senhor sabe qual é. O nosso espírito está conectado permanentemente com o teu espírito. Que privilégio, que privilégio, que privilégio, meu Pai. Que privilégio. Obrigado. Obrigado, Jesus, porque o teu sacrifício na cruz abriu o caminho, escancarou a porta de novo, para nós entrarmos com ousadia na presença do Pai. O Senhor abriu um novo e vivo caminho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos meus irmãos aqui nessa noite. Obrigado por aqueles que não puderam vir. O Senhor sabe por quê, as dificuldades de cada um. O Senhor fortalece a saúde de cada um.
Que ao tomarmos do teu corpo e do teu sangue, isso produza vida em nós, Pai. Saúde em nós. Obrigado, Jesus. Abençoa a tua igreja nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.